Meus irmãos, hoje nós estaremos trabalhando com o livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, especialmente esse domingo, aniversário da nossa congregação, 4 anos, né, que Deus tem operado graciosamente em nosso meio. E se Deus permitir, se assim for a vontade do Senhor, em 2019 será a organização desta congregação em igreja. Então eu peço que os irmãos estejam orando por isso, que o Senhor levante do nosso meio presbíteros e diáconos, homens que têm o coração desejoso de servir ao Senhor, vocacionados para essa bela obra do presbiterato e do diaconato. Então orem para que o Senhor levante nosso meio homens preparados pelo Senhor para isso, né? Vocacionados para isso. Efésios capítulo 1, eu vou ler dos versos 15 ao verso 23, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Efésios 1, diz assim o texto: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus vivo e verdadeiro, nós estamos aqui nessa noite colocados diante do Senhor e clamamos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração nessa noite. Nós necessitamos ouvir-Te falar. Essa é a maior necessidade que temos, meu Pai, ouvir a Tua voz, sermos alcançados por ela. Que a Tua voz, que é poderosa, que despede chamas de fogo, que faz tremer o deserto, que nessa noite tremos nossos corações diante do Senhor, que haja salvação neste lugar. Suplicamos pela uma intervenção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, tocando em nossas mentes, nos corações aqui presentes, para que compreendam qual é a Tua palavra, qual é a Tua verdade. Que todos nós sejamos transformados pela Tua palavra. Ela é o poder do Senhor para a salvação, para a restauração. Que nenhum coração saia nessa noite endurecido, Senhor. Nenhuma alma perdida, mas que todos saiam daqui preenchidos pela Tua verdade, cheios e transbordantes dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema nessa noite é a total suficiência de Cristo. Cristo como suficiente. A gente ouviu ontem com o pastor Frank, ele falando sobre a supremacia de Cristo, e ele usou o livro de Hebreus, a carta de Hebreus,
Hoje pela manhã o pastor Marconi falou sobre Cristo como a sabedoria suprema e usou Provérbios 8. E eu quero, a partir desse texto de hoje, falar sobre Cristo como suficiente para nós. E por que eu digo isso? Colossenses capítulo 3, o verso 11, o apóstolo Paulo diz que Cristo é tudo em todos. Veja, Cristo é tudo. Essa é uma verdade monumental. Essa é uma verdade que afirma a suficiência total de Jesus Cristo para cada questão da vida espiritual de qualquer pessoa, mas também de tudo que você necessita. Cristo é tudo para nós. Ele é tudo o que é necessário para a salvação, Ele é tudo o que é necessário para a vida espiritual, Ele é tudo o que nós precisamos. Cristo é tudo. E eu penso seriamente que a igreja hoje, a igreja moderna, ou na verdade eu não usaria a igreja, mas talvez muitos daqueles que se dizem crentes hoje, eles não admitem essa verdade, de que Cristo é tudo para nós, por causa do relacionamento que tem superficial com Jesus. Eu penso que essa é uma verdade triste. Parece que a maioria da igreja hoje não está consciente dos recursos que estão disponíveis em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, dos versos 15 ao 23, Paulo ora para que a gente possa compreender isso. E ele havia dito, dos versos 1 ao 14, grandes coisas acerca do Senhor. E no meio do verso 18, por exemplo, há uma pequena frase que diz assim: para saberdes qual é a esperança. Então essa é a oração de Paulo. Paulo diz que ele estava orando para que você, para que nós possamos compreender o que nós possuímos de verdade em Cristo Jesus. Essa é uma pergunta que devemos fazer hoje. Você sabe exatamente o que você possui em Cristo Jesus? Você sabe, você conhece mesmo as riquezas que você possui em Cristo? É por isso que Paulo ora. E ele disse dos versos 3 ao 14 grandes coisas. Ele falou sobre o fato de que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele disse que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele disse que somos amados pelo Senhor e, portanto, somos predestinados a sermos adotados como filhos. E ele disse, para o louvor da glória dele, da graça dele que nos foi concedida no amado. Ele fala também que nós temos a redenção através do sangue dele. Ele disse também que nós temos o perdão das nossas ofensas nele. Ele disse que recebemos as riquezas da sua graça que foram derramadas sobre nós. Ele disse que temos o mistério da vontade dele. Ele disse que nós temos o Espírito Santo que nos selou. Ele disse que temos a promessa da nossa herança com a visão da redenção do povo de Deus para o louvor da glória dele. E então, no verso 15, Paulo ora para que a gente compreenda tudo isso que ele diz. E um dos assuntos recorrentes no Novo Testamento é essa ênfase dos recursos que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho de João diz assim, em João capítulo 1, verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele diz no verso 16: todos nós temos recebido da sua plenitude, da graça sobre graça. Que declaração incrível! Nós recebemos de Cristo graça sobre graça. O evangelista João, no capítulo 7, verso 37, ele diz que Jesus Cristo se revela como a água espiritual que sacia toda a alma sedenta, aquele que tem sede. Em Filipenses capítulo
4, verso 30, o apóstolo Paulo também diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Romanos capítulo 13, verso 14, nós somos convidados a nos revestir do Senhor Jesus, para que possamos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus sobre o pecado que nos assedia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. E no versículo 30 ele acrescenta que ele é para nós justiça, santificação e redenção. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo diz que em nós habita o poder de Cristo. E ele diz que em Cristo nós temos justiça, poder, vida eterna e glória. Veja, tudo o que precisamos, tudo está em Cristo Jesus, louvado seja o seu nome. Ele é a provisão de Deus para nós. Então, quando nós falamos sobre um Cristo que é suficiente, nós estamos apenas fazendo eco do que a palavra de Deus já diz. E se isso é verdade, e é verdade, então por que a igreja, o melhor, por que cada cristão não persegue o conhecimento de Cristo? Por que cada um de nós não confia plenamente nos recursos que Cristo tem para nós? Veja, tudo é nosso em Cristo Jesus. Tudo é nosso, Cristo é tudo. Então, por que Ele não é o foco da nossa vida? Se Cristo é tudo, por que Ele não é o objeto principal das nossas afeições? Se Cristo é tudo, por que Ele não é a própria alma do nosso ministério? Será que Cristo é tudo para nós mesmos? A maioria dos livros evangélicos vendidos hoje é sobre autoestima, é sobre como se dar bem nas finanças, sobre estas coisas. E eu creio que eles são escritos assim porque as pessoas estão desesperadas para se sentir bem com elas mesmas. Meu irmão, querido, amigo, você que está nos visitando, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não há nada nesse mundo que possa fornecer a verdadeira satisfação para você. Nada. Você tem no coração a eternidade, e nada pode preencher, nada que há nesse mundo pode preencher a eternidade. Talvez você pensa que vai ser feliz quando você conseguir o emprego que tanto sonhava, que isso vai satisfazer a sua vida. Isso não vai satisfazer. Talvez você pense que trocando de mulher ou de marido, isso vai satisfazer e vai trazer alegria para você. Isso não vai trazer satisfação para você. Talvez você pense que jogando aí, ganhando na loto, na cena, ou naquele bolão lá da virada do ano, que isso vai ser alegria e satisfação para a sua vida. Isso não vai trazer satisfação para a sua vida, porque não há nada nesse mundo que possa trazer satisfação para você, a não ser uma busca por um relacionamento profundo e amoroso com o Cristo vivo. Só Ele pode satisfazer a sua vida. Ele está aqui nessa noite. Ele é o Deus vivo. Você pode sair daqui saciado por Ele. É uma coisa triste dizer, mas a maioria dos cristãos realmente está muito mais preocupado com amor próprio do que com amor por Cristo. E isso não é novo, não. Na verdade, é uma doença que atormentou a própria igreja para quem Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso. Porque contra essa igreja veio uma acusação no livro de Apocalipse, quando diz que eles deixaram o primeiro amor.
Eles deixaram o amor por Jesus. Vocês lembram, eu preguei esse texto de Apocalipse no nosso culto da virada. E essa é a minha preocupação. E não importa quanto tempo eu esteja aqui como pastor de vocês, pregando para vocês, eu sempre vou lembrar para vocês que a vida cristã se resume em amar Jesus. O que é vida cristã? É amar Jesus, é conhecer Jesus profundamente, é aproveitar os recursos que são dados por Ele. Então veja, vida cristã é amar Jesus. E quando você conhecer tudo o que Ele é para você, quando você entender tudo o que Ele fez por você, então o teu amor por Ele vai ser intenso. Não é um amor sentimental, mas é um desejo profundo de honrá-lo com a sua vida. Todo o objetivo da vida cristã é uma busca intensa por Jesus. Como tem sido a tua vida cristã? Você ama mesmo Jesus? É olhar para a glória dEle, é olhar para a glória dEle até que você seja transformado daquilo que você é, naquilo que Ele é. Esse é o prêmio, entende? Esta é a recompensa, esse é o objetivo da vida cristã, é ser transformado à imagem do nosso Senhor Jesus. Quanto você ama Jesus? Aliás, você ama Jesus? Um nobre pastor puritano, Thomas Vincent, século 17, ele escreveu um livro que eu amo, infelizmente não tem ele traduzido em português, mas o título é fabuloso. O título é O Amor do Verdadeiro Cristão ao Cristo Invisível. Olha que legal, Doven, o amor do verdadeiro cristão pelo Cristo Invisível. Ele foi inspirado em 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Aquele texto que diz: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele diz assim no livro dele, que se nós amarmos Jesus, os nossos desejos, todos os nossos desejos vão ser direcionados segundo a vontade de Jesus. As nossas esperanças, se nós amarmos Jesus, as nossas esperanças, as nossas expectativas vão estar nele. Se nós amarmos Jesus de verdade, o nosso ódio, o nosso temor, a nossa tristeza, a nossa ira vai ser direcionada contra o pecado, porque o pecado é ofensivo a Ele. Se nós amarmos Jesus, as nossas vontades irão fazer escolhas segundo as direções dEle e daquilo que agrada a Ele. Se nós amamos Jesus, todos os sentidos, todos os membros dos nossos corpos serão servos dEle. Os nossos olhos verão somente aquilo que Ele quer que vejamos. Os nossos ouvidos ouvirão somente a Ele. As nossas línguas falarão somente sobre Ele. As nossas mãos irão trabalhar para Ele. Os nossos pés andarão para Ele. E se nós o amarmos mesmo, nós estaremos prontos para fazer aquilo que Ele requer que façamos. Sofreremos por Ele, e sofreremos por Ele, seja o que for que Ele nos chame para sofrer. Se nós o amarmos mesmo, se nós o amarmos muito, nós não nos importaremos em negar a nós mesmos. Nós iremos tomar a sua cruz e nós seguiremos por onde Ele nos conduzir. Você ama Jesus? Meus irmãos, amar e conhecer Jesus, isto é vida cristã. Você ama Jesus? É tudo sobre esse relacionamento com Ele. É tudo sobre relacionar-se com Ele. Isto é o que Paulo quer nos ensinar. Ele quer que compreendamos a grandeza da graça de Deus em Cristo.
e que nesta enorme riqueza temos tudo que nós precisamos. Você tem tudo que você precisa em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tudo. E se você quer aproveitar isso, então tenha uma profunda relação com Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo buscou ao Senhor 3 vezes. Ele tinha um espinho na carne, e ele ora ao Senhor 3 vezes. Ele sabia para quem ele deveria ir, ele sabia quem ele deveria buscar, e ele estava em busca dos recursos que Cristo tinha, e ele recebe toda a graça necessária, porque o Senhor diz para ele assim: Paulo, a minha graça, o que diz? A minha graça te basta. Paulo está orando agora em Efésios capítulo 1, para que nós busquemos isso que ele buscou em Cristo, o sublime recurso que nos foi dado, Cristo Jesus nosso Senhor. Então vejam, leiamos, por favor, juntos, o verso 15 e o verso 16, Efésios capítulo 1. Leamos juntos. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele faz uma introdução na oração dele, e ele diz que ele conhecia a verdadeira fé daquelas pessoas, e ele louvava a Deus por isso. Mas veja, ao mesmo tempo ele diz que orava para que o Deus, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, faça o quê? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo está dizendo? Eu oro para que Deus lhes conceda uma atitude que lhe permita compreender o que vocês têm em Cristo Jesus. O que vocês têm em Cristo Jesus? Pense comigo hoje, o que você tem em Cristo Jesus? Quando ele fala sobre espírito de revelação aqui, não se trata de Espírito Santo, mas é sobre uma atitude, uma disposição ligada à sabedoria divina, para que Deus lhe conceda todo o conhecimento do que está em Cristo. É uma coisa muito triste, irmãos. É uma coisa muito triste quando tantas pessoas que se intitulam cristãs, pessoas que dizem ser crentes no Senhor, parecem ser incapazes de lidar com as realidades da vida, e então vão buscar respostas fora de Cristo. Pessoas que se dizem cristãs. Meus irmãos, Cristo é tudo que você precisa. Você não precisa do profeta da esquina para dizer o que você precisa saber. Você não precisa de forma nenhuma estar buscando a corrente disso ou daquilo outro. Você não precisa de terapia do amor para poder encontrar alguém para a sua vida. Você não precisa de terapia de casal, de terapeuta disso ou daquilo outro para encontrar as riquezas para a sua vida. Você tem Jesus, amém? Jesus é a maior riqueza, Cristo é tudo. E Paulo ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda esse espírito de sabedoria, da revelação do pleno conhecimento dele. Veja, se você é um bom estudante de engenharia, como nosso irmão Lucas, né? Se você tem acesso, e Lucas está fazendo doutorado, então ele deve ter um professor talentoso nessa área, eficaz e capaz nessa área. Então, se você estuda alguma área e você conhece um professor talentoso, quem você vai buscar? Quem você vai querer estar junto? Quem você vai querer caminhar junto? De quem? Para que você possa extrair o máximo possível de conhecimento, para que você também seja alguém capaz do bom professor. Se você é uma mulher piedosa,
e você deseja ser uma esposa piedosa, se você quer ser uma mãe piedosa, então você vai se alegrar muito, vai se entusiasmar muito em ter um relacionamento com mães e mulheres piedosas da igreja, para que você possa aprender com elas. Então perceba uma coisa: se em Cristo repousam todos os tesouros, se em Cristo repousa toda a sabedoria, se em Cristo repousa todo o conhecimento, como é possível alguém alcançado pela graça não desejar profundamente extrair de Cristo o máximo que pudesse? Por que você vai buscar em outro lugar? Se tudo em Cristo é perfeito, se tudo em Cristo é inesgotável, em Cristo não tem decepção, nessa noite, busque Jesus, amém? Busque Jesus, encontre em Cristo tudo o que você precisa. A busca da nossa vida deve ser a busca desse conhecimento de Cristo, que nos vai render uma compreensão daquilo que está disponível para nós. Isso vem pelo estudo da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Isso vem pelo caminhar com Jesus, pela experiência com Ele, sim, quando Ele vai derramar sobre nós e sobre você os recursos que você precisa, e você vai aprender a confiar nele nos tempos mais difíceis da sua vida. Venha para Jesus nessa noite, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. E se você é crente de verdade e tem vivido uma vida meio torta, ou talvez a fé que você tem está abalada pelas circunstâncias da vida, eu digo para você: olhe para Cristo, deixa de olhar para o vendaval, olhe fixamente para Jesus e caminhe na direção dele. Ele tem tudo o que você precisa, amém? Paulo diz que ora para que eles pudessem compreender o que realmente era deles em Cristo. E ele se concentra em 3 grandes realidades disponíveis em Cristo, que nos pertencem, se você pertence a Jesus. A primeira é a grandeza do seu plano, a segunda é a grandeza do seu poder, e a terceira é a grandeza de sua pessoa. Então você quer conhecer Jesus e quer receber tudo o que Cristo pode dar para você. Então, em primeiro lugar, Paulo vai orar, e essa é a minha oração nessa noite, que haja uma compreensão da grandeza do plano de Deus. Leiamos juntos o verso 18, por favor. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha só, a palavra coração aqui, Henrique querido, não é coração o órgão que nós possuímos, entende? Aqui coração tem a ver com a mente. O coração na cultura hebraica era o local do pensamento, entende? Então nós falamos sobre coração como a sede do amor, né? Assim, meu coração, né? Então você está apaixonado, você diz: meu coração está sofrendo por ele ou por ela, né? Então a gente diz que é a sede do amor, dos sentimentos, das emoções. Mas na cultura hebraica não era assim. O coração tem a ver com a mente. Então olha o que Paulo está dizendo agora: eu quero que a sua mente, entende? Eu quero que a tua mente seja esclarecida, que você veja o que realmente é seu em Cristo Jesus, o plano dele para você. Eu quero que a sua mente compreenda o imenso plano divino, para que você possa saber qual é a esperança do seu chamado, qual é a esperança da sua vocação. O que ele está dizendo aqui é que você deveria entender o chamado de Deus para você. Você entende o chamado de Deus para você? É isso que Paulo ora, que você tenha compreensão desse grande plano de Deus, que foi revelado na eternidade, de eternidade a eternidade. Que você tem que compreender como é que você se encaixa nesse plano. Você compreende isso? Rosa querida, você compreende como é que você se encaixa nesse plano? Veja, Tito capítulo 1, dos versos 1 e 2, diz assim: Paulo,
servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus prometeu na eternidade passada, antes que tudo fosse feito, Ele prometeu nos redimir. Uau! Você já pensou nisso? Daniel, já pensou nisso? Antes da eternidade passada, lá antes de criar o mundo, Deus já tinha dito, Daniel, que você seria salvo no Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. É a aliança eterna, como diz o escritor de Hebreus, que foi feita entre o Pai e o Filho. Olha só, Deus amou o Filho, e Deus prometeu que ia dar um presente de amor para esse Filho. Deu-lhe homens redimidos, homens salvos, antes do mundo ter início. E então, Ele requereu desse Filho, que o Filho executasse a parte que cabia a Ele no plano. Ele deveria vir a esse mundo para realizar o ato redentor, para congregar aqueles homens que Deus deu para Ele. Mas o presente de amor do Pai para o Filho foi salvar os seus eleitos e dar esses eleitos para Jesus, de modo que por toda a eternidade futura, esse presente que foi dado a Jesus, os seus eleitos, eles possam louvar e glorificar Deus para todos sempre, aleluia. Somos parte disso, amém? Nós somos, pense nisso, nós somos parte deste plano eterno. Na eternidade, o Pai escolheu os seus eleitos. No tempo, no agora, Ele os redime através da provisão da morte de Cristo na cruz. Na eternidade, mais uma vez, agora futura, Ele vai reunir todos aqueles por quem Cristo morreu, como uma humanidade redimida, salva, e vai dar todos eles de presente para Jesus, amém? Você é um presente de Deus para o Filho, para que você glorifique para sempre. Aí sabe o que vai acontecer? Então o Filho, quando receber esse presente, ele vai devolvê-lo ao Pai, para que Deus seja, como diz Paulo em 1 Coríntios, tudo em todos, para todos sempre, aleluia. Nós estamos envolvidos nesse plano, amém? Nós estamos envolvidos nessa relação insondável, uma relação eterna entre o Pai e o Filho, na medida em que eles vão expressando o amor um para com o outro. Somos parte desse cenário, pela misericórdia, pela graça de Deus, para que o Pai possa expressar seu amor pelo Filho e o Filho pelo Pai. Nós fazemos parte desse relacionamento. Tudo em Cristo Jesus. Você entende que é por isso que você foi chamado para a eternidade, para que você possa ser uma humanidade eleita, resgatada, redimida, para glorificar o Filho a partir do amor do Pai. Você precisa entender isso. Você precisa entender o alcance completo da esperança do seu chamado. Você não entrou nisso por causa da sua própria inteligência. Você não se tornou um cristão porque você decidiu que era certo fazer isso. Não foi uma escolha sua no meio da sua caminhada. É algo muito além disso. Isso seria pouco demais.
Se nós fizéssemos parte desse plano, porque nós achamos que deveria ser assim, isso é pouco demais. É muito além disso. Isso foi algo planejado antes que o mundo viesse a existir. Isso foi algo planejado, querido, na eternidade, no passado, para fruir para toda a eternidade futura. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa obter uma compreensão sobre o que é todo esse assunto. Você precisa entender, Deus tem um propósito. E o propósito e a soberania dele trabalha para a glória dele no final de todas as coisas. Você foi salvo para que ele seja glorificado, aleluia. Todas as circunstâncias da vida se enquadram num objetivo final de Deus, de levar o seu eterno chamado. Em Romanos 8,19, Paulo diz: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com o quê? Com a glória que é nos revelada, ou em nós há de ser revelada. Não tem como comparar. O pai, ele não podia pensar em um presente maior para dar para o seu filho do que transformar você na imagem de Jesus. Por favor, pense nisso hoje. E esse foi o plano dele: transformar você na imagem do filho dele. De acordo com Romanos 8,29, esse é o plano. Na primeira carta que João escreve, 1 João capítulo 3, verso 2, diz que seremos feitos como ele, quando haveremos de vê-lo como ele é. Então veja, essa é a maior glória. O pai disse ao filho: você, meu filho, Jesus, meu filho, você é tão perfeito que eu vou fazer uma humanidade redimida semelhante a você. Eu vou salvar homens e vou transformar eles na tua imagem, porque tu, meu filho, e somente tu é perfeito. E esse foi o presente, e nós fazemos parte desse presente, aleluia. Meu irmão, você não tropeçou e caiu dentro disso simplesmente. E você não pode tropeçar e sair disso se você quiser. Mesmo que você quisesse sair, você não pode sair. E se você sair, é porque você nunca esteve aqui. Entende isso? Se o Senhor salvou você, você está nas mãos dele. Quem pode tirar você daqui? Amém? Quem pode? Quem pode? Nem você tem força para abrir a mão do Senhor e sair. Você não tropeçou e caiu nesse plano. Você não tem como sair desse plano. Se Deus salvou você, você está salvo para sempre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lavado pelo sangue dele, selado pelo Espírito Santo e na mão de Deus Todo-Poderoso. Quem pode tirar você daqui? Você? Algum homem? O doido lá da Coreia do Norte? Não pode, né? Satanás? Não pode. Satanás não tem poder, irmão Gerardo, para tirar você das mãos de Deus, né? Ele teria que romper o selo do Espírito, abrir a mão de Deus, penetrar em você, que foi lavado pelo sangue de Cristo. E se Satanás passar pelo sangue de Cristo, ele vai ser salvo. Então ele não pode ser salvo, não é verdade? Então quem tira você das mãos de Deus? Compreenda isso. Você compreende que desde a eternidade você já esteve na mente de Deus, estava na mente de Deus, desde a eternidade você estava no coração de Deus, tudo isso antes de você ter nascido. Pense nisso,
que tudo já estava definidamente de Deus sobre você. E o que quer que possa vir na sua vida por meio da alegria, Deus vai usar. E tudo que vier na sua vida por meio da dor, Deus vai usar para a glória dele. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. O apóstolo diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar para a glória dele. Tudo em nossa vida está no plano eterno. Não tem espaço para pânico. Você está com medo de quê? Está com medo de quê? Do amanhã? Não tem espaço para pânico em Cristo. Tudo aqui vai passar, tudo isso aqui vai passar, tudo aqui é muito breve. A eternidade é tudo para nós, aleluia. Paulo diz que ora para que tenhamos essa perspectiva eterna. Se você tiver essa perspectiva eterna, isso vai fazer você amar mais Jesus. É insondável que Ele tenha nos escolhido, que Cristo levou nossos pecados na cruz. É insondável que um dia Ele vai nos levar para Ele mesmo, e Ele vai nos falar e vai nos fazer como Ele, e faremos parte da plenitude do que Ele é. Isso são verdades gloriosas, irmãos, gloriosas. Quando essa compreensão resplandece em nossa mente, então você vai encontrar ricos recursos, respostas para todas as questões da sua vida. Você está sofrendo por quê? Olha para Jesus. Você tem planos, projetos, olhe para Cristo. E quando as coisas na vida, elas se tornam insuportáveis, quando as lutas vierem, quando a tempestade cair sobre a sua casa, quando os ventos atacarem as paredes do seu lar, e você não sabe exatamente o que está por vir, o que esperar, o seu alicerce é que você não tem medo, porque você está seguro na eterna esperança do seu chamado. Jesus é tudo para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Então ele acrescenta no verso 18 um outro componente, quando ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha o que ele diz agora. Qual é o quê? A riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele está dizendo assim: olha, eu não só quero que você saiba sobre a herança, mas eu quero que você saiba sobre quão rica é essa herança. Eu quero que você conheça as coisas específicas dessa herança. Eu quero que você saiba o que pertence a Cristo, está sendo compartilhado com você. Não importa quão profundamente você mergulhe nos recursos disponíveis em Cristo, você nunca consegue encontrar o fundo. É inesgotável. Nossa riqueza é grandiosa, e quando você crê nisso, e quando você compreende isso, isso dá segurança, isso dá confiança, isso dá esperança, isso dá alegria, amém? E isso nos chama a amar Jesus. Você ama Jesus? Eu quero que você saia daqui dizendo: eu amo Jesus. Aqui somos pecadores indignos. Aqui nós somos pecadores indignos. Nós estávamos mortos, irmãos, mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos, mas nós fomos chamados a partir de um plano soberano, chamados por um Deus que é amoroso e perfeito e gracioso. Foi um chamado sagrado, celestial, do qual nós somos totalmente indignos. Não há nada em você, não havia nada em mim que pudesse atrair o Senhor. Não, nem se você subisse a árvore que nem Zaqueu para atrair a atenção de Jesus. Não, isso não dá. Você não iria atrair. Entende? Está errada a música.
é uma riqueza além da nossa compreensão. Então, o que quer que possamos sofrer nessa vida, quaisquer que sejam as flechas, os dardos, as dificuldades, o que isso importa, irmãos, diante da esperança que nós temos no Senhor Jesus? O que isso importa? O que importa? Eu fico impressionado como a forma como as pessoas ficam chateadas, como elas murmuram por causa de um monte de coisa que é trivial, que é passageiro, irmãos. Passageiro, isso me espanta. Por que você se incomoda com essas coisas que são passageiras? Você é imensamente rico em Cristo Jesus, amém? Você é imensamente rico. Qualquer coisa que possa falhar nas relações humanas, nunca vai falhar no relacionamento que você tiver com Jesus. Nunca. Então persiga esse relacionamento gracioso, amém? Então Paulo ora outra coisa, para que entendamos não só a grandeza do plano, mas a grandeza do poder. Olha o verso 19, por favor. Verso 19. E qual? E qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele quer que os olhos do nosso coração sejam esclarecidos, para que nós possamos saber, veja, também qual é a grandeza desse poder. Qual a grandeza do poder para nós os que cremos? O poder de acordo com a eficácia. É interessante o jogo de palavras. Olha só, ele diz o poder, a grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do poder. Ele usa 4 palavras que significam poder. Na língua portuguesa, na tradução do português não fica muito claro. Muito legal ficou na tradução inglesa, mas são 4 palavras gregas diferentes que significam poder, que ele usa aqui. Uma que se refere a poder inerente, outra que se refere a poder operante, outra que se refere ao mais elevado nível de poder, e a outra que traz a ideia de dotado de poder. Então, elas falam do poder de Deus que é fornecido a nós. Em 2 Coríntios capítulo 12, por exemplo, Paulo diz que o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas fraquezas. Sempre que vemos palavras sinônimas repetidas, a ideia é de ênfase, de insistência, entende? Então, quantas vezes, puxa, como eu sou pecador. Eu estou falando para vocês, mas estou falando para o meu coração também, porque eu não sou campeão nessa área, não. Quantas vezes eu digo que eu não sou capaz. Está aqui minha esposa que ouve essa minha reclamação. Quantas vezes eu digo que eu não sou capaz de pregar como Cristo precisava ou deveria, ou que queria que eu pregasse, como Ele merecia que eu representasse. Eu não me sinto capaz de pregar, eu não me sinto capaz muitas vezes de aconselhar. Às vezes um dilema de uma família, de um casal, e eu fico, Senhor, o que eu vou dizer? Quantas vezes eu não consigo, eu digo, Senhor, eu não vou conseguir triunfar sobre esse pecado. Eu acho muitas vezes que eu não vou conseguir vencer a tentação. Às vezes eu olho para o Senhor e oro, Senhor, eu não sou capaz, eu não sou capaz de exercer esse ministério. Estou vendo a igreja crescer tanto, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu posso testemunhar de forma crível.
Quantas vezes o Senhor me dá a oportunidade de evangelizar, de falar para alguém em uma fila, em um ônibus ou em algum lugar que eu estou e a língua trava, eu não consigo falar. Eu não sei se eu posso invocar Deus no meio das minhas provações e saber se Ele vai responder ou não. Eu também duvido do meu Senhor. E quando eu olho para esse texto e compreendo a grandeza do que eu tenho em Cristo, aí eu caio em tristeza e dor. Meus irmãos, existe muito poder em Cristo para você, amém? Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nessa noite, venha para Cristo. Ele tem poder para satisfazer todos os anseios do teu coração. O apóstolo Paulo está expressando isso de uma forma insistente, com ênfase, repetindo palavras, para que a gente possa compreender, toda essa compreensão da grandeza desse poder. Mas para que poder, Toninho? Para que poder, Andréia? Aquilo que eu falho muitas vezes em falar, Cristo tem poder para você evangelizar. Ele diz em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, poder para falar. Você recebe em Cristo poder para sofrer vitoriosamente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, o texto diz: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você recebe poder para nos guardar de tropeçar. Judas 1, 24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Poder para mudar nossas vidas, poder para superar a tentação, poder para fazer a vontade de Deus, poder para servir, poder para falar, poder para trabalhar. Um poder tão grande que excede tudo o que pensamos. Efésios capítulo 3, verso 30, Paulo diz: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E no fim dos versos 19 e 20 de Efésios 1, ele diz: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Dê glória a Deus mesmo. Diga glória a Deus aí, deixa eu ouvir. Vire um pentecostal aí para mim ouvir agora. Glória a Deus. É isso mesmo, entende? Deus tem que ser glorificado, porque o poder que está trabalhando ao nosso favor é o poder de ressurreição e da ascensão de Cristo. Esse é o poder, vai além da nossa compreensão. O poder que é dispensado por Cristo para aquele que crê é o mesmo poder que levantou Cristo do túmulo. É o mesmo poder que levou Cristo para o céu. Esse é o poder que há em Cristo, dispensado para aqueles que são seus. Você está com medo de quê? Está com medo de quê? Rafael, vai lá para o Pará. Não tenha medo, né? Vai tudo dar certo em nome de Jesus. Amém? Medo de quê? Está além de qualquer fonte humana, irmãos. O pecado não podia reter Jesus no túmulo, louvado seja o seu nome. A morte não podia segurar ele lá, o inferno não podia segurar ele lá, Satanás não podia segurar ele lá, os demônios não podiam segurá-lo. Ele entrou no túmulo e ele saiu triunfante. E não parou por aí. 40 dias depois, ele ascendeu à direita do Pai, foi coroado
e ali vive intercedendo por nós. Veja, o mesmo poder, diz Paulo, que ressuscitou Jesus, que deu poder para ele sentar à direita de Deus Pai, é o mesmo poder que está trabalhando em favor daqueles que são dele. Aleluia. E a propósito, amado irmão, algum dia esse poder vai fazer o mesmo por nós que fez por Cristo. O mesmo. Esse mesmo poder causará a nossa ressurreição, esse mesmo poder causará a nossa exaltação, e nós iremos nos sentar em tronos celestiais com o Senhor. Para nós, as cadeias da morte serão destruídas, os laços de Satanás serão destruídos, os grilhões do pecado serão quebrados, e nós seremos libertados de todo inimigo. Não há nada nesse mundo que possa impedir ou possa deter o plano eterno de Deus. Nada pode frustrar o que Deus planejou na eternidade por nós. Esse mesmo poder opera em nosso nome, e não apenas em relação a coisas futuras, como nossa ressurreição, glorificação, mas hoje, no dia de hoje também, no agora, irmãos, nós temos esse poder. É um poder extraordinário, extraordinariamente grande para aqueles que são verdadeiros cristãos. Mas, como eu disse, infelizmente, não usamos isso. Nós vivemos em águas rasas e nunca chegamos às profundezas. Nós seguimos fórmulas fáceis. Nós nunca buscamos o profundo conhecimento de Jesus Cristo, que vem pelo tempo que gastamos com Ele através do estudo da palavra dEle. Não sei qual igreja você congrega, que está nos visitando. Qual é a frequência sua na escola dominical? Qual a sua frequência nos cultos de doutrina, no estudo da palavra de Deus? Qual é a sua frequência? Eu vou usar uma expressão, o meu irmão Santana gosta de usar, do pastor, fugiu o nome agora, Faustino, né? Que falou que nos cultos de Ano Novo, né, naquele culto célebre do Ano Novo, cheio de comida, diz que a igreja era cheia. Aí ele disse assim: muitos irmãos pensam que Jesus vai chegar no último dia do ano, porque é o dia que o povo vai para a igreja. A mesma coisa eu digo, você às vezes pensa que Jesus Cristo vai chegar só no domingo. Você só pode conhecer Jesus Cristo verdadeiramente se você mergulhar nas profundezas do conhecimento do Senhor Jesus. Isso vem através do estudo da palavra de Deus. E por fim, o terceiro e último elemento que Paulo quer que entendamos, que é a grandeza da sua pessoa. Verso 21 ao verso 23, por favor, leiamos juntos. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A última parte desta oração maravilhosa é que as pessoas entenderiam o quão grande é Jesus. Irmã Marili, o quão grande é Jesus. Quer dizer, você não tem que temer nada. Não há nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhum domínio, não há nenhum nome no universo que não esteja aos pés de Jesus Cristo, abaixo dos pés do meu Senhor. Portanto, o que quer que Ele considere fazer por você, nada poderá frustrar os planos de Deus.
Jesus não está apenas acima, Ele está muito acima de tudo, inclusive de todas as hostes malignas. Não há qualquer força, seja humana ou espiritual, que possa prevalecer sobre Cristo. Nenhuma força. Porém, em vez de buscar Cristo, nós gostamos de ir aos homens buscando algo. Que tolice. Por que nós fazemos isso? Por que não vamos a Cristo? Ele tem poder infinito, Dalila querida. Ele tem poder ao nosso favor. Eu sou o pastor. E a única diferença minha para você é que eu recebi o dom de pastorear, de pregar, de ensinar, de aconselhar. Mas às vezes, algum irmão, ou geralmente de outro lugar, vem para mim, porque imagina que eu tenho algo a mais, algo a mais que está disponível para mim, mais do que para ele. Eu rejeito essa ideia, irmãos queridos, eu rejeito essa ideia. Cristo é meu Salvador, mas é Salvador seu também, amém? Ele também é teu Salvador, e não há nenhum privilégio secreto em qualquer homem, não há. Às vezes as pessoas vão lá na minha loja e dizem: pastor, amanhã eu vou lá no monte, porque lá no monte tem uma profetisa, ela cai no chão, e quando ela levanta, ela diz tudinho da sua vida. Isso é macumba gospel, irmão. Mas não é? Isso você encontra em terreiro de macumba também. A pessoa que está lá não tem nada mais especial ou poder maior que esteja disponível também para você, se você é um crente de verdade. Entende? Muitas vezes não há privilégio em mim maior. E graças a Deus por isso, porque se tivesse, eu iria me exaltar, eu me colocaria em um pedestal. E muitas vezes eu escuto pessoas que imaginam que eu possa desembaraçar suas vidas e resolver todos os problemas. Ou o melhor que eu posso fazer é enviar vocês para aquele que pode resolver, Jesus Cristo, meu Senhor. Eu fico apenas em oração, e eu me coloco à disposição para ouvir você, para aconselhar você, para orar por você. Mas quem vai resolver todos os problemas da sua vida e da minha vida é aquele que tem todo o poder. Está disponível para você. Não tem nenhum ser humano que possa lhe oferecer os recursos que Cristo possui. Nenhum. Aí você diz assim: pastor, então para que o Senhor serve? Essa é uma boa pergunta para você fazer. Eu estou aqui para afastar você de mim e para apontar para Jesus. Essa é a minha função aqui, é apontar o caminho para você seguir para Jesus. É por isso que eu estou aqui, é por isso que todos estamos aqui, é por isso que todos aqueles que ministram, que ensinam, que pregam, têm que estar fazendo, ou deveriam fazer. Não é para atrair as pessoas para nós não somos nada, é para atrair as pessoas para Jesus e dirigi-las para Jesus. Ele é tudo, irmãos, tudo em todos. A maior lição que a gente pode ensinar é que você não vai encontrar em nós o recurso, mas vai encontrá-lo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é superior a cada governante, superior a toda autoridade, todo ser humano, todo anjo, todo pastor, todo presbítero, diácono, padre, o que for. Ele é tudo, Ele é maior, Ele é supremo, Ele é tudo. Creia nele, se submeta a Ele, ame-o, adore-o, sirva-o, somente Ele. Você tem que ir para Ele. Se você nunca foi,
nunca teve encontro com Ele, essa é a noite, persiga Ele. Não há substitutos para Jesus, nunca haverá. Cristo é tudo, tudo. E se você entendesse a grandeza do seu plano, a grandeza do seu poder e a grandeza da sua pessoa, certamente nessa noite você iria para Ele. Ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é a plenitude, Ele é tudo, Ele é a fonte de tudo, e somente nele que encontramos nossas necessidades atendidas. Precisamos entender isso, particularmente em nossos dias. O cristianismo criou a sua própria cultura, que é uma cultura não centrada em Cristo. A igreja está cheia de trapos de imundícia, como diz o Senhor, que além de não fornecer qualquer benefício, emperra o avanço e o crescimento da igreja e torna ela decadente. Não confie em nada do homem, nada criado por ele. Não confie em martelo da fé, sabonete da fé, folha de arruda, sal grosso, arca da aliança que levam para a igreja hoje, gente vestida de sacerdote tocando chofar. Não creia em nada disso, isso tudo é mentira, isso é falso Cristo, isso é anticristo, porque empurra você para longe de Jesus. O verdadeiro cristão aponta para Cristo, não para longe dele. Ele é tudo. Então busquemos o Senhor, cultivemos uma relação de amor com Ele, porque Ele é tudo. Nele encontramos toda a segurança, toda a confiança, toda a satisfação, toda a alegria, toda a paz. Que Deus nos abençoe. Cristo é suficiente, nada mais. Venha para Jesus nessa noite, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confie somente nele, que o mais Ele fará. Vamos orar? Pai, agradecemos a Ti nessa noite, que nos levou a pensarmos sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos que a Escritura diz: se alguém não ama o Senhor Jesus, que seja amaldiçoado. E nós chegamos a Ti e expressamos nosso amor por Jesus. Ele é o nosso Salvador. Mas, no entanto, nosso amor não é o que deveria ser. É tão fácil, Senhor, cair nesse pecado da igreja de Éfeso e deixar o primeiro amor, aquele amor ardente, caloroso, amor apaixonante, emocionante, que nos levou a ansiar por buscar Cristo para tudo. Perdoe a Tua igreja, Senhor. Perdoe Tua igreja pelos pecados do egocentrismo e de um foco centrado no homem, e nos devolva a centralidade de Jesus. Ó Deus, que estas pessoas queridas que aqui estão, o Teu povo chamado pelo Teu nome, redimido pelo Teu sangue, que tenham o espírito, a atitude, a disposição da sabedoria e a revelação no verdadeiro e pleno conhecimento do Teu Filho. Que eles compreendam a grandeza do plano que se desenrola, a grandeza do poder que está disponível para eles e a grandeza da pessoa que é o seu amigo, o seu recurso, o Senhor Jesus. E nesse entendimento, que eles prossigam no conhecimento de Cristo, a fim de que eles cultivem uma relação de amor, que os leve a uma devoção profunda, cujo fruto é de viva confiança, força, segurança, alegria, paz e esperança. Dê-nos de volta em Tua igreja o amor pelo Cristo invisível. Poderemos dizer com Pedro nessa noite: a quem não vimos, mas amamos. Que Ele seja a inspiração de nossos corações. Confessamos que Cristo, nosso Salvador, é tudo para nós. Nele há tudo o que precisamos. Dá-nos um coração para perseguir o conhecimento dEle. Isso nós pedimos para a Tua glória, em nome dEle, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.